pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana das Mercês e essa é a disciplina de Língua Portuguesa. Hoje nossa aula é muito especial, mas antes de eu falar o tema dessa aula e seus objetivos, eu quero convidar você a ler um poema comigo. Vamos lá? Espírito Santo, estado da região sudeste, que no mapa do Brasil quase não aparece. E que deve mesmo ter o Espírito Santo, para não ser engolido pelo Atlântico. Tem por capital o nome de rainha, Vitória, vulgarmente Vitorinha. Menininha, lindinha, misteriosa, uma ilha. Para o mundo se encantar, tem as praias, que lindeza! A Bacutia, com sua elegância, é das pessoas belas da nobreza. É de entusiasmar. Quem aqui vem, nunca mais vai embora. Por aqui, Deus não escreve por linhas tortas, é o Espírito Santo a comandar. Veja que a nossa aula começou com um lindo poema da Maria da Penha Boina. E você, já leu algum poema de algum autor capixaba? De algum autor que produz literatura aqui no estado do Espírito Santo? Você já leu algum poema, alguma crônica, algum texto literário que fala sobre paisagens, monumentos? Essa aula de hoje é exatamente sobre isso. Veja na sua tela. O tema da nossa aula é literatura no Espírito Santo. E os objetivos da nossa aula são, veja, compreender o contexto histórico em que surgiram as primeiras produções literárias no estado do Espírito Santo, ler e interpretar algumas obras de escritores capixabas, conhecer algumas fontes para futuras pesquisas de obras literárias de autores capixabas. Pois bem, para a gente entender como surgiram as primeiras manifestações literárias no estado do Espírito Santo, precisamos retomar a memória como que foram as primeiras expressões literárias no Brasil, né, em âmbito nacional. E segundo o professor Francisco Aurélio Ribeiro, que é um professor bem renomado que estuda literatura, ele vai nos dizer que a primeira produção literária no Brasil começou com a carta de Pero Vaz de Caminha, lá em 1500. Essa carta, o Pero Vaz de Caminha, ao escrever ela, falou como que o Brasil, né, é um país maravilhoso, próspero, ou seja, ele descreveu o Brasil. Veja na sua tela a fala do professor Francisco Aurélio Ribeiro. A literatura sobre o Brasil inicia-se com a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em Porto Seguro, Bahia, em 1º de maio de 1500. Essa tem um valor histórico, documental, como registro da memória do nascimento de um país, e algum valor literário, pois que nos fala de uma visão de mundo, um tipo humanista da Renascença portuguesa. Então veja como essa carta é importante. Ela tem um valor histórico, porque registra o nascimento do novo país, né? Mas também tem um valor literário, porque ao escrever essa carta, o Pero Vaz de Caminha colocou suas impressões, colocou sua visão de mundo, que é uma visão de mundo muito comum na Europa naquela época, né? Humanista e renascença, tá bom? Com o tempo, os jesuítas vieram para o Brasil para catequizar os nativos. E então, a literatura no Brasil, no período colonial, foi se desenvolvendo com os jesuítas. E um padre muito importante na época, que liderou os jesuítas, foi o padre Manuel da Nóbrega. Esse padre, segundo o professor Francisco Aurélio Ribeiro, ele passou pelo Espírito Santo, deixando suas influências, suas impressões. Mas nós temos um padre que se destacou, que teve uma importância maior, vamos dizer assim, aqui no estado do Espírito Santo. Veja na sua tela. Segundo o professor Francisco Aurélio Ribeiro, os jesuítas, liderados por Padre Manuel da Nóbrega, foram os iniciadores da literatura brasileira,
No entanto, foi o padre José de Anchieta, vindo em 1553, com o segundo governador-geral, Duarte da Costa, quem com suas produções em português, espanhol e tupi-guarani, inaugurou a literatura brasileira no Espírito Santo. Nessa capitania, onde passou os últimos anos de sua vida, estrearam 8 das 12 peças teatrais que escreveu, os autos com fins catequéticos. Veja também no slide as imagens que eu coloquei em destaque, o Palácio Anchieta, que é o antigo colégio jesuíta, e um retrato do padre José de Anchieta. Então, nós temos hoje um palácio que é a sede do Poder Executivo no Estado do Espírito Santo, que tem esse nome Anchieta exatamente para homenagear o padre José de Anchieta. Tão grande é a importância desse padre na cultura, no Espírito Santo, principalmente naquela época do Brasil colônia, e tem suas influências até os dias de hoje. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma terra fértil, bonita, bela, cheia de mares, rios, até mesmo florestas, mas há um fator histórico, social e econômico que impediu um pouco, vamos dizer assim, o desenvolvimento do Espírito Santo lá nos séculos 17 e 18, tá bom? Que é a exploração de ouro em Minas Gerais. Com a exploração de ouro em Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, neste período, passou a ser uma barreira natural para que o ouro que era explorado em Minas Gerais não fosse extraviado aqui pelo mar da Baía de Vitória. Então, nesse período 17, 18, os historiadores, aqueles que estudam a literatura no Espírito Santo, vão dizer que neste período houve um número menor de expressões literárias, exatamente por isso, tá? Por esse fator econômico, histórico e social. Nesse sentido, o professor Francisco Aurélio Ribeiro vai dizer que a literatura no Espírito Santo ela é marginal, ela é periférica, exatamente porque por muito tempo as produções literárias no Espírito Santo ficaram à margem desses grandes centros. Que grandes centros são esses? Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive países da Europa. E muito do que foi produzido aqui no estado do Espírito Santo e até hoje não tem uma produção que segue uma característica muito específica, uma característica regional. E até por isso que não seria adequado chamar essa literatura de capixaba, e sim literatura produzida no estado do Espírito Santo, porque ela segue como referência esses grandes centros, tá bom? Mas isso significa então que hoje a gente não tem uma produção literária relevante? Muito pelo contrário. A gente tem sim, hoje na atualidade, uma produção muito relevante. O professor Arnon Trajino vai dizer na sua dissertação que a partir do século XIX, principalmente com as circulações de jornais aqui no estado, a literatura no Espírito Santo se expandiu. Vamos ler um trechinho da dissertação dele? Veja aí. Já com certa circulação de jornais, o romantismo capixaba do século XIX se deu por conta do teatro. Peças de Aristides Freire, Amâncio Pereira e Ernesto Guimarães, cujo foco era o aspecto da vida cotidiana, assim como em Martins Pena, foram representadas em antigos espaços teatrais de Vitória. Em fins desse século e no início do XX, o parnasianismo e o simbolismo davam margens de produção aos trabalhos de Virgílio Vidigal e Narciso Araújo, por exemplo. Mas talvez o grande destaque desse período tenha sido Maria Antonieta Tatagiba, primeira escritora a produzir um livro de poemas no Espírito Santo. Então, gente, veja como que no século XIX e XX houve uma expansão da literatura, muito graças à circulação de jornais. E hoje, na atualidade, nós temos um número muito grande de escritores de literatura capixaba. É até difícil eu trazer para vocês uma lista com todos esses nomes e suas obras.
porque provavelmente um ou outro autor ficaria de fora, porque são muitos. Principalmente hoje que a gente tem aí o espaço virtual, né? Nós temos um ambiente virtual em que muitos autores se escrevem, né? Escrevem poemas, escrevem crônicas, escrevem textos literários nesses espaços virtuais. Então, nessa aula eu trouxe para vocês algumas fontes que você pode pesquisar mais para se enriquecer neste conteúdo sobre a literatura no Espírito Santo. Então, atualmente, são algumas instituições que impulsionam a literatura no Estado. A Academia Espírito Santense de Letras, que funciona desde 1921, a Secretaria de Estado da Cultura, que funciona desde 1997. Nós temos um grupo de estudo e de pesquisa da literatura no Espírito Santo, chamado NEPLIS, que funciona desde 1996. Nós temos o Bravos Companheiros e Fantasma, que constrói eventos quase que anuais, desde 2004. Entre vários sites, eu destaco o Tetúlia, que funciona desde 2005, e temos o Leia Capixaba, que é um clube de livro, também funciona como podcast na internet. Então, essas são algumas fontes que você pode procurar para se enriquecer mais sobre esse conteúdo. E dentre vários autores capixabas, nesta aula, que é bem introdutória, eu vou apresentar alguns para vocês. É claro que o mais famoso deles é o Rubem Braga, não é verdade? Ele é muito famoso pelas suas crônicas. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Veja aí algumas obras que ele produziu. O Morro do Isolamento, Um Pé de Milho, O Homem Rouco, A Borboleta Amarela, A Traição das Elegantes e Crônicas do Espírito Santo. No slide eu coloquei a casa da família Braga. Essa casa, gente, ela é um ponto turístico lá em Cachoeiro de Itapemirim. Então, veja a importância desse autor, né, para o Espírito Santo e principalmente para a região de Cachoeiro de Itapemirim. A casa da família dele virou hoje um ponto turístico. E dentre várias crônicas que ele escreveu, eu vou ler uma em que ele descreve o município de Iconha. Vamos lá? Leia comigo. Iconha, como isso era longe na minha infância. Lembro-me de um menino que me espantou, porque viera de uma fazenda, para lá de Frade, para além do Rio Novo, em Iconha, perto de Piúma. Eu pensava em Iconha tão vagamente como hoje penso em ir ao Tibete. E agora, depois de uma rápida voada em automóvel, descubro que estou em Iconha. Não é muita coisa, quase apenas uma rua, uma casa bonita, dessas que se faziam no fim do século, sólidas, sóbrias e dignas, sem, entretanto, o ar comercial e horrendo dessas casas modernistas de platibandas retangulares que hoje infestam Cachoeiro e todo o interior do Brasil. Mas Iconha me encanta pelo seu milagre pastoril. A pracinha é dominada por um morro alto, muito verde, cortado diante de nós por um talude de terra vermelha. E lá em cima pastam 10 a 12 bois brancos. Eles dominam assim o centro da cidade. No fim da rua há outro morro alto povoado por outros bois brancos. Atrás deles, o céu muito azul, com algumas nuvens redondas. De repente, na curva do morro contra o céu, passa de crinas ao vento um cavalo preto, de um preto intensamente luminoso. Nessa tarde, já chovida, que o sol veio de despedir. Pode ser um cavalo pequeno e magro, mas assim, no alto, entre esses sossegados bois brancos, é uma aparição de sonho. Chegam homens da roça. Os botequins de cachaça se animam.
o sol se esconde e Conha vai jantar. Quando passamos de volta, ela está adormecida sobre as estrelas, abençoada pelos seus bois brancos. Veja, gente, então, como que o Rubem Braga descreve o município de Inconha como um lugar do interior, um lugar pequeno, mas também muito aconchegante, pelo seu milagre pastoril, segundo as palavras do próprio Rubem Braga. Outro autor que eu quero destacar nesta aula, que também nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, é o Narciso Araújo. Veja na sua tela. Ele nasceu em 6 de agosto de 1877. Foi poeta, jornalista, advogado, professor e até político brasileiro. Participou ativamente do movimento simbolista e ganhou um concurso que lhe deu o título de Príncipe dos Poetas Capixabas em 1941. Como prêmio, ele produziu um único livro, titulado Poesias Primeira Série, em 1942. Esse movimento, esse concurso, lá em 1941, para ganhar o título de Príncipe dos Poetas Capixabas, foi muito importante para o Estado na época, porque movimentou a produção literária na época, né, nessa década de 1941. E o nosso autor, que eu apresento para vocês, Narciso Araújo, foi o ganhador desse prêmio. E entre várias poesias que ele produziu, ele publicou apenas um livro, e eu vou ler para vocês uma poesia dele, que se chama Saudade Estéril. Vamos lá? A saudade comum essa consiste em nos rememorar cada momento, quer que seja, cujo afastamento, pulgindo-nos o peito, o torna triste. Outra saudade, todavia, existe, que nos agita, vem do firmamento, nos clarões do luar, e o pensamento, por mais firme e tenaz, lhe não resiste. É a saudade de ignotas primaveras, é a saudade de quadros incriados, é a saudade de coisas nunca tidas, é a saudade infecunda das esferas, onde os astros rolaram conglobados, desde as fundas idades escondidas. Veja como o nosso autor, como o nosso poeta Narciso Araújo descreve a saudade. Quem aqui nunca sentiu aquela saudade que dói, que nos deixa triste? Não é verdade? Outra artista, outra autora que eu quero apresentar para vocês, ela é bem renomada, bem relevante na atualidade. É a Bernadette Lira. Veja na sua tela. Ela nasceu no município de Conceição da Barra, em 21 de outubro de 1938. Ela é escritora, professora universitária nas áreas de literatura e cinema. É membro da Academia Espírito Santense de Letras e finalista do Prêmio Jabuti, que é um prêmio muito cobiçado na atualidade. E algumas de suas obras são O Jardim das Delícias, A Panelinha de Breu, Memória das Ruínas de Creta, Água Salobra e Guananira. E eu coloco em destaque para você A Panelinha de Breu. A Panelinha de Breu, escrita em 1992, é um romance. Neste romance, Bernadette Lira recria parodisticamente a lenda capixaba, a história de Maria Ortiz, que junto com outras mulheres defendeu a Vila de Vitória de um ataque holandês no início do século XVII, despejando água fervente sobre os invasores. Então, veja que a autora, ela faz um diálogo com a história dos ataques dos holandeses, com a lenda muito famosa aqui no estado, a lenda de Maria Ortiz, que foi uma mulher que decidiu a guerra, o conflito entre os invasores holandeses e o povo do Espírito Santo. Então, nessa lenda, a Maria Ortiz tem centralidade, porque ela é uma mulher que enfrentou, que ajudou a decidir a vitória para, então, o povo que vivia no Espírito Santo naquela época. E a autora, de modo muito criativo, nesse romance de aproximadamente 80 páginas, ela cria personagens que têm conflitos, então ela toca em assuntos como família, amizade e amor.
E fazendo esse romance, ela valoriza as mulheres como heroínas e também, de certo modo, ela valoriza a história e a lenda aqui do Espírito Santo, o que é muito legal. E fica o convite, então, para vocês conhecerem essa obra, tá bom? Outro autor que também tem importância na nossa atualidade é um professor da rede estadual. Veja na sua tela. O nome dele é Hudson Ribeiro. Ele nasceu na capital de Vitória, no ano de 1961. Ele é formado em filosofia, doutorando em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. É professor da rede de ensino do Estado do Espírito Santo desde 1998. Veja algumas obras publicadas por esse autor: Africanta, Ser Negro, Poesia Afro-Brasileira, Algumas Pessoas Sem Palavras, Poesias Além da Margem, Desditando e Círculo Poetizado. Dentre vários poemas que esse autor fez, eu vou ler um: Insustentável Eu. Dialogia, a lógica do dia a dia, compreendida através do mapa do zodíaco da linguagem. Alteridade, o outro sou eu sou o outro. O outro é o eu de mim, eu sou o eu do outro. O mesmo disposto diversamente, forma uma corrente, elos complexos sobre o abismo, a existência tecida nas trocas, fundamentais e inadiáveis. Então veja como este autor, Hudson Ribeiro, faz o conceito bem poético de alteridade, que é quando a gente se coloca no lugar do outro sem preconceito, sem discriminação. E assim eu fecho a aula de hoje. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre as manifestações literárias que são produzidas aqui no Estado do Espírito Santo. E fica o convite para você pesquisar mais, estudar mais sobre o assunto. Fique bem, até a próxima aula!